A nossa leitura está em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Nós prometemos a vocês que hoje falaríamos das 5 vezes da manifestação do ministério do profeta Elias, que ele estaria manifestando 5 vezes. E nós vamos caminhar pelas Escrituras e que você possa realmente, assim, ter a sua fé alicerçada, vinda da base das Escrituras. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Vocês observem que é uma promessa. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus nos ajude. Em nossas 2 escolas dominicais anteriores, nós estamos trazendo este estudo a respeito de profetas. Primeiramente, estivemos estudando que esta é a forma de Deus comunicar com o seu povo. É o profeta. Quando ali no Monte Sinai, Deus falando abertamente com o povo de Israel, e eles se amedrontaram por causa da voz de Deus, o sonido, a presença de Deus, fazia aquele monte tremer. Havia ali uma espessa nuvem, havia ali fogo, de modo que eles disseram: não, Moisés, não fale Deus conosco. Quer dizer, nós não temos estruturas. Fala Deus contigo e você nos passe e nós simplesmente ouviremos e seguiremos. E Deus disse: olha, boa coisa, eles falaram certo. Quer dizer, é isto que eu quero. E desde então, Deus sempre tem falado através deste canal. E assim então se abre para que Cristo, profeta dos profetas, pudesse vir ao mundo e nos transmitir e trazer a sua salvação. Então, Deus fala sempre através de profetas, sempre houve profetas. O segundo tópico ali na primeira palestra é que Deus sempre usou os homens. E nós citamos que esses homens são homens que nascem já com essa estrutura. Vamos dar uma explicação mais simples. É como essa energia que nós temos, você tem na sua casa, com toda a potência que ela sai ali da usina. Não. Ali daqueles geradores, aquelas turbinas, que produzem essa forte energia, ela vai para para a estação. Da estação, ela vai para a subestação. Ela vai sendo tratada. E da subestação, então, ela é distribuída para o povo e temos os geradores. Os transmissores ali no poste. E você pode ter uma luz tratada. Então, Deus, ele simplesmente usa este canal. Deus, essa grande estação geradora, dali vai diretamente para o seu profeta. E dele vai para aqueles ministérios, pastores, evangelistas, profetas, e vai indo, até que chegue ao povo.
Então Deus sempre usou. Esses homens são homens que já nascem. Não é que eles têm um dom. Não foram feitos profetas por um simples dom carismático. Mas eles já nascem profetas. Como Moisés, como Jeremias, que antes de nascer, Deus disse: antes que eu te formasse, eu já te dei por profeta das nações. Então, são homens especiais. Depois nós estudamos, no domingo passado, na segunda escola, sobre o que sempre houve falsos. E é claro que a erva daninha cresce bem mais, com mais rapidez, e sempre houve no Velho Testamento, entre o povo de Israel, falsos profetas, como também existe hoje, os próprios apóstolos nos avisa que muitos falsos profetas já saíram pelo mundo afora. E o que é que faz uma pessoa ser falso? É a sua doutrina, é o seu ensino. E os apóstolos veementemente combateram os falsos em seus dias, e sempre os verdadeiros, eles têm tido essa batalha. Então não é uma surpresa, entende? E hoje também não é uma surpresa que haja tantos ensinos errados, tantos desvios. Você pode dizer: como eu posso identificar o verdadeiro e saber quem é o falso? Isso é mais simples do que qualquer coisa. Desculpa a expressão, é como descascar até uma banana madura, é simples. Basta você se firmar pelas Escrituras, cuidando do seu texto e contexto. Basta você se firmar nas mensagens e dizer aquilo que o mensageiro disse. Se o mensageiro não disse, então você não tem por que ficar cavucando e preocupando e querendo achar explicação. Se não está escrito, não está escrito. Certa vez, quando eu estava ali com o irmão na América, em uma conversa normal, ele me disse assim: eu tenho um amigo que trabalha no FBI, e ele se especializou tanto que ele disse: me dê um dólar, qualquer dólar, e dentro de 2, 3 minutos eu digo para você se ele é verdadeiro ou não. E isso, então, me chamou a atenção, porque a gente quer ver se o falso conhecer o que diz os falsos. Isso é uma tentação, entende? Você não deve, ninguém deve. Sabe que a coisa não é certa, você simplesmente vira as costas para aquilo. Não tem que ficar namorando. O que é errado é errado. Não se aproxime do que é errado. Eu falei: mas como assim? Ele estudou todas as notas falsas? Ele falou: não. Ele só estudou a verdadeira. Só a verdadeira. E aquilo nos ajudou. Quer dizer, e aquilo que não bate com a verdadeira é falso. Porque a coisa falsa, ela pode vir de várias maneiras, milhares ou dezenas de milhares de maneiras. E não é preciso toda aparência, tudo ali ser falso, não. É um pontinho qualquer que faz aquela nota ser falsa. Você tem experiência quando você vai numa loja, ou sei lá onde, e eles pegam a nota de 50 ou 100, e eles olham, conferem para ver se é verdadeira ou falsa. Passando a vista por cima, não se percebe, mas se ela é falsa, ela tem algum ponto que identifique. Agora, você não precisa conhecer esses pontinhos
que faz daquela nota ser falsa. Você tem que conhecer a verdadeira. E quando alguém vem trazer algo novo, uma nova revelação, você simplesmente confira com o seu urim e o seu tumim, que é a palavra de Deus, que é a mensagem deste tempo. Se não bateu, não bateu. Não tenha medo de dizer que aquilo é do diabo, que aquilo é errado. Então hoje nós vamos entrar nesta parte. As 5 vezes que manifestou esse ministério profético de Elias. As 5 vezes. Nós fizemos a nossa leitura em Malaquias 4, onde Deus promete que antes da tribulação, antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria um profeta. Esta é uma promessa que todos os cristãos devem crer, devem se alegrar, devem se aprofundar e conhecer e esperar. Não é que o homem deva chamar Elias. Não, não é isto que nós olhamos. É o tipo, a qualidade de ministério que seria manifestado, é o que qualifica aquela pessoa como este profeta. Vamos dar um exemplo. Se a Escritura dissesse que haveria um homem cujo nome seria Elias, e esse seria o profeta dos últimos dias, eu penso que o nome que mais existiria no mundo seria este. Cada família ia ter um filho com o nome de Elias. E algum deles poderia dizer: veja, eu tenho esse nome Elias. Mas como eu vou crer, rapaz, se existe aí milhares ou milhões de Elias pelo mundo? Então não é o homem. A segurança maior é esta, é olhar a qualidade, o tipo de ministério que segue este homem. Para isso, você deve comparar com as Escrituras, com o primeiro profeta Elias. Entende? Com esses ministérios. Se a pessoa encaixa, diz que tem esse ministério, ela tem que encaixar com esta maneira desses modelos. Por exemplo, o ministério do profeta Elias, todos nós amamos o profeta Elias, aquele que desafiou os profetas de Baal, aquele que permaneceu sozinho, mas ficou com a palavra, ficou com Deus. Ele não era popular. Primeira coisa, ele não é popular. Ele era um homem, Elias era um homem super fiel a Deus. Elias vai em Jericó, sim senhor. Elias vai no Jordão, sim senhor. Elias vai lá e profetiza que não vai chover mais, fale para Acabe. Sim senhor, sim senhor. Um ministério ousado, um ministério poderosíssimo. Então, Deus prometeu tomar esse tipo de ministério tão especial e enviar sobre a terra por mais 4 vezes. Então nós vamos falar a primeira vez. Entende? A primeira vez foi o profeta Elias. As Escrituras nos falam que ele era um morador de Gileade, ali em Israel. As Escrituras nem falam de quem ele era filho, quem era seu pai, quem era sua mãe, mas ele era um morador de Gileade. Então nós vemos que ele era um tipo de pessoa que veio de um lugar, era uma pessoa anônima, era uma pessoa simples, era uma pessoa humilde. E ele viveu em uma época muito difícil.
Muito difícil, por quê? Porque o rei de Israel, Acabe, o rei do norte, porque a nação de Israel havia dividida em duas, o sul ficou com Judá, capital em Jerusalém, e o norte, com as 10 tribos, fundaram a capital, a Samaria. Então, o ministério de Elias se transcorreu no reino norte, porque Deus mandava profeta tanto lá quanto cá. Então, era um tempo difícil para este tempo em que veio Elias. Por quê? O erro, Acabe havia se casado com uma princesa pagã, idólatra, vaidosa. E ela chamava-se Jezabel. Isso mostra o caráter de Acabe, que ele não era um crente firme, porque um crente, ele não vai casar com quem não é crente. Entende? Uma moça cristã não vai buscar alguém ali fora. Um rapaz cristão não vai buscar alguém ali fora, tentando converter para casar, não. A crente casa com crente. Então, mas Acabe casou com uma pagã. E aquele era um casamento político, por certo, para ele alcançar mais poder, mais expressão no seu reinado. E nós vemos que a mulher dentro da Bíblia, ela sempre aponta para a igreja. Porque aquilo é um tipo de hoje também. Tudo é um tipo. E Jezabel, ela era filha, ela era uma mulher da Fenícia, de Sidom, filha do sacerdote Etibaal, um sacerdote pagão, entende? Que, por sua vez, para se tornar rei, ele usurpou o trono do verdadeiro rei daquela região, que chamava Peles, e ele era um sacerdote de Astarte e Baal. Veja só, Astarte é Vênus e Baal é o deus do sol. Eles adoravam esses elementos da natureza. Então, era uma religião que tinha muita explicação, que tinha muita demonstração, que impressionava as pessoas. Vocês podem ver isso quando houve o desafio de Elias, não é certo? Com aqueles sacerdotes, como eles falavam línguas, como eles babavam, como eles se cortavam, como eles entravam em transe. Mas Elias simplesmente ria e dizia: grite mais alto, grite mais alto. Então, nós vemos que quando Jezabel casou com Acabe, ela levou isto para a nação de Israel, ela sendo uma sacerdotisa, e ela, aos poucos, devagar, foi colocando a sua influência sobre o rei, sobre a nação, e assim ela foi estendendo o paganismo sobre Israel. Foi suplantando, foi silenciando a voz dos oponentes, foi matando, foi exilando, e assim ela foi impondo a sua religião. Ela eliminou, na verdade, a oposição. Por isso nós vemos o profeta Elias, quando estava diante de Deus, ele disse, e Deus disse: o que faz aqui, Elias? Ele disse: Senhor, só eu fiquei. Mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei e querem me matar. Daí Deus disse: não, eu tenho mais uns 7.000 por aí, eu tenho o endereço deles, estão espalhados e eles não se dobraram. Isso foi
uma alegria para aquele velho homem que se julgava estar sozinho. Então, a doutrina de Jezabel, o ensino dessas religiões, eles fizeram aquilo de um modo mesclado com o ensino da religião de Jeová. Oh, Jeová é o Senhor da vida. Ele é o que traz a vida. Baal é o que traz a vida. Baal é o Deus Sol, é o que aquece. E eles foram achando meios e assim conseguiu confundir a mente do povo, desviar a mente do povo da verdadeira fé, a ponto que o povo não sabia se Deus era Deus ou se Baal era Deus. Então, veja, o que faz o ensino errado. Você pode encontrar que foi justamente nesta época difícil para o verdadeiro cristão, difícil para quem quer andar correto, difícil para aquele que quer ser fiel. É como disse Paulo, que todos aqueles que querem viver uma vida piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Foi nesse tempo de angruras, de problemas, que surgiu o profeta Elias. Nós vamos ver no capítulo 17, 18 e 19 de 1 Reis, você começa a acompanhar a trajetória deste grande profeta. No capítulo 17, nós encontramos que Deus mandou Elias ir e chamasse uma seca, profetizasse uma seca, que durante 3 anos e meio não choveria, nem sequer orvalho. Pensa você, aquele tempo as nações todas viviam da agricultura. Veja você como a coisa foi terrível. Milhões de pessoas perecendo, a terra seca, crua, dura. Os rios secaram, muitos rios secaram. E, inclusive, o rio a quem Deus mandou que Elias, depois da sua profecia, se escondesse. Ali naquele sangão chamado Querite, até aquilo lá foi virando, secando, virou poças, e Deus então levou o seu profeta para a viúva de Serepta. Então, você vai encontrar isso no capítulo 17. O capítulo 18, nós encontramos que Elias se apresenta a Acabe e houve ali o que? Ele disse, olha, Acabe quando viu disse, é você o perturbador de Israel? Ele disse, não, você que é, porque você deixou de servir a Deus. Mas você convoque Israel e convoque os 450 profetas de Baal e os 400 de Acera, e vamos ter um desafio. Deus gosta de desafio. Então, ali estava Elias, e vocês conhecem a história. A primeira coisa que Elias fez, na hora que chegou a sua vez de mostrar, e o Deus que fosse Deus, que é Deus, teria que responder com fogo. Então, ali não haveria truque nenhum dos profetas de Baal. Tinha que vir fogo. Tinha que montar os seus altares, partir os seus bezerros e simplesmente clamar, e Deus, o verdadeiro Deus, responderia com fogo. E os profetas de Baal começou com todo aquele cerimonialismo pela manhã,
Você sabe, cerimônia sempre impressiona. Impressiona. Você não deve ser uma pessoa assim, se impressionar. Você tem que ser mais detalhista, olhar as coisas e olhar pelo prisma bíblico. Agora, os que vão somente pela emoção, pelo sentir, por isso, por aquilo, por grito e tanta coisa, eu espero que a tua fé não esteja sobre isso. É bom essas coisas, mas a árvore tem que ter as suas raízes bem fincadas na terra, não é certo? E o cristão bem fincado na Bíblia. Então, os profetas de Baal começaram a falar línguas, começaram a profetizar, começaram até a se cortar e nada acontecia. Isso está no capítulo 18 de 1 Reis. E então Elias dizia para eles, grite mais alto. Ele é Deus, né? Então, quem sabe ele esteja dormindo, quem sabe esteja viajando. E aquilo rolou, passou pelo meio-dia, foi indo pela meia-tarde. E quando chegou bem a tardezinha, a hora do sacrifício, Elias disse, pare com toda essa besteira aí. Vem cá. E a primeira coisa, ele restaurou o altar. Você quer que Deus venha? Restaure o teu altar. Restaure a tua fé. Entende? Restaure a sua vida. Jesus disse em São João 17:17, e santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santificar quer dizer separar. A nossa fé deve ser pura, não só a nossa vida. Você não pode ser um maometano que tem uma vida bonita e uma fé atravessada. Então, o Evangelho nos santifica por dentro e por fora. Então, vemos que Elias restaurou o altar, pôs aquelas 12 pedras, pela qual representava cada uma a tribo, uma das tribos de Israel, montou ali o seu altar e mandou fazer um buraco, uma cava, uma valeta ao redor do altar e mandou que jogasse água. E mais água, e mais água. E então aquilo encheu até a valeta. Deus não é um Deus fraco. Não, Deus não é um Deus fraco. Deus, ele é um Deus genuíno. E quando Elias, ele orou, ele disse, ó Senhor, quer dizer, eu fiz conforme tu mandaste, ouve-me. E Deus então enviou a sua presença, o seu fogo e devorou tudo ali. Levou tudo, devorou o bezerro, a lenha, a água, acabou com tudo. E aí o povo caiu por terra e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então nós vemos que Elias, o primeiro Elias, estava levando o povo de volta à fé dos seus pais, de volta à lei. Então, nós vemos essas características e logo mais nós vemos aí no capítulo 19 que Elias ele foge porque Jezabel queria matá-lo, não é isso? O homem é muita coisa com Deus. Fora de Deus, ele é nada mais do que isso aí. E quando aquela unção deixou Elias, ele fugiu com medo de uma mulher.
E ele simplesmente se foi até o Monte Horebe, aquela cadeia de montanhas onde está o Monte Sinai. E o que disse Deus ali para ele? Elias, o que fazes aqui? Depois que havia vindo a saraiva de fogo, vento, terremoto, e diante daquela brisa cálida, ali estava Deus e ele disse, que faz aqui, Elias? E ele disse, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei, Senhor, e querem me matar. Quer dizer, eu já não aguento mais, já estou cansado. Me leve, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. E Deus então deu para Elias uma missão, que ele ungisse a Azael, rei da Síria, ungisse a Jeú como rei de Israel, para que ele eliminasse a casa de Acabe, e que ungisse Eliseu como seu substituto. Aqui podemos aprender uma pequena coisa. Eliseu foi e ungiu Elias foi e ungiu a Eliseu. Eliseu estava trabalhando com 12 juntas, havia mais 11 juntas de bois, ele estava com a 12ª, e quando Elias passou, jogou para ele a capa, ao convite, ele prontamente atendeu. E passou a aprender com Elias. E por certo, levou alguns anos, segundo as histórias, ele levou como uns 10 anos ao lado de Elias. E Elias, ele não consagrou nem a Azael e nem a Jeú. Azael era um jovem que ajudava o rei da Síria. Então, quem fez esse trabalho foi Eliseu, depois. E quem ungiu a Jeú foi um pequeno profeta ali da escola de profetas. Se fosse hoje, você teria que dizer, Elias tem que voltar, porque ele não ungiu a Azael, não ungiu a Jeú. Por favor, é a mesma linha de ministério, é o mesmo profeta, entende? É aquele ministério. Se você está seguindo o ministério do profeta deste tempo, ele já partiu. Claro que ele partiu, mas o Espírito de Deus não partiu. Estamos sob a mesma unção. E veja você, não é preciso ele vir para fazer isso, para revelar aquilo. Não, isso é bobagem. Deus, nós vemos aqui como Deus, através do ministério de Elias, que foi por Eliseu e de Eliseu para outros, foi cumprido o que Deus mandou. Não é certo? Então, nós tivemos aqui o primeiro profeta, Elias, um homem destemido, um homem que não era popular, um homem que era comprometido com Deus, um homem que não se curvava diante, vamos dizer, das denominações dos seus dias, do seu rei, um homem que não se vendia por dinheiro, por nada. Era um homem pobre, era um homem simples, mas um homem resoluto, fiel a Deus em tudo. Ele era um homem, como dizemos, um tanto selvagem, vivia mais pelo deserto, distante de tudo. Então você está percebendo a natureza que deve ter
o ministério do profeta Elias em todas as suas futuras manifestações. Está certo? A segunda vez que Deus se manifestou, esse ministério foi em Eliseu. Ninguém discorda disto, porque Eliseu era um aprendiz de Elias, e nós vemos que quando chegou a hora de Deus levar a Elias, o que disse Deus para Elias? Elias, vai lá em Jericó. 2 Reis, capítulo 2, vocês verão tudo isso. Elias, vai lá em Betel. Elias, vai lá no Jordão. E ele dizia para o seu auxiliar, fique aqui. Mas Eliseu diz, você vive como Deus vive. Eu não te deixarei. Aí que Eliseu abriu mais seus olhos, se ajuntou mais a Elias. E a verdade é esta, que às vezes a própria palavra, entende? Ela diz, pare aqui, você já sabe o suficiente, você já tem o suficiente, não precisa mais nada. Mas você deve se agarrar ao que Deus tem te dado, cada um de nós, e prosseguirmos com destemor. Então, o que disse Elias? Capítulo 2, verso 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Não era o espírito do homem, mas era o espírito de Deus que estava naquele homem, né? E sucedeu o que vendo Eliseu clamou. E sucedeu que, indo eles andando e falando, aliás, verso 10, e disse Elias, coisa dura me pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Subiu com vida. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se, parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele. Então, vocês vejam que a segunda vez o ministério de Elias ele continuou através de Eliseu. Agora você pode dizer, quando foi que isto aconteceu? Há muito tempo atrás, 848 anos antes de Cristo, o tempo em que viveu Elias e passou o ministério para Eliseu. Nós vemos que
a terceira vez, vamos acompanhar passo a passo pela Bíblia, a terceira vez que aconteceu essa manifestação, Deus veio por um ministério dessa forma especial, foi através de João Batista. Não é que o sobrenome dele era Batista. Nós chamamos João Batista porque ele batizava. Mas era João, filho de Zacarias. Sempre os filhos levavam o nome dos seus pais. Nós vemos em Lucas, deixa-me encontrar aqui, capítulo 1, você vai ver o que aconteceu ali no templo, quando quando Zacarias, que era um sacerdote, e ele tocou pelo o turno dele ministrar ali, entrar no lugar santo. Vamos ler Lucas capítulo 1, começando pelo verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Olha o que haveria de seguir aquela criança. Ele teria um ministério no espírito e no poder de Elias. Olha bem. E para converter o coração dos pais aos filhos. Você observa que não é só dos pais para os filhos. Quer dizer, o povo que guardava a lei para os filhos, a graça que logo viria com Cristo. E os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, nós vemos que este velho casal, Zacarias e Isabel, que ela era estéril, já estavam bem avançados de idade, mas Deus deu a eles um filho, e esse filho era especial. Então você pode ver isso em Lucas capítulo 1,
bem direitinho, como que Zacarias diz como vai ser isso. Por causa dessa dúvida ele ficou mudo, mas quando nasceu a criança, sua língua se soltou e ele louvou a Deus. Então esse menino seria um menino especial. E aquilo se difundiu pelas montanhas ali de Efraim, onde morava Zacarias, e todo mundo perguntava: o que será esse menino? O que será? Seu pai era um sacerdote, mas nós vemos que João, ele não seguiu essa carreira sacerdotal. Se ele seguisse a carreira sacerdotal, ele estaria preso às regras, aos regulamentos, e Deus não poderia fazer nada através dele. Por isso, Deus sabe a quem ele escolhe e quando ele escolhe. Ali estava João, seus pais já velhos, por certo morreu cedo, e aquele garoto aí de seus 14 anos se foi ao deserto e viveu uma vida, vamos dizer, separada de tudo e de todos. Sua comida era gafanhoto, mel silvestre, e a sua aparência não era uma aparência bonita. Ele vestia uma roupa feita de pelos de camelo e aquela barba imensa, aquele cabelo imenso, porque ele era um nazireu. Mas a palavra de Deus, quando veio a ele, você pode ver aqui mesmo no livro de Lucas, creio que capítulo 5, por aí, sendo César o imperador, e deixa-me achar aqui, a palavra de Deus, ela passou por cima do rei, ela passou por cima do governador, por cima do sacerdote, e foi lá no deserto aonde estava João. Não é certo? Aonde estava João. De modo tal que, eu não estou achando aqui, mas está por aqui. De modo tal que aquela grande águia levantou o voo e pousou às margens do Jordão. Essa é a terceira vez que nós vemos esse ministério de Elias, um ministério poderoso, um ministério único para o seu tempo se manifestar. O próprio Senhor Jesus falou que João Batista era o Elias do seu dia. Podemos ver em Mateus capítulo 11. Deixa-me ler. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ele havia sido preso, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas
Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Estava citando Zacarias capítulo 3. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência, quer dizer, se esforça, ao reino dos céus. E pela força, quer dizer, pelo teu esforço se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Deixa-me explicar isso aqui, porque todo mundo pensa, muita gente pensa que João foi o último profeta e dali para cá não existe mais nenhum. Não é assim. João foi um profeta que ele foi a junta, vamos dizer, entre o Velho e o Novo Testamento. Ele foi, então, desde os dias, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, quer dizer, os profetas do Velho Testamento e a lei vieram até ali, em João. E eu pergunto, e os profetas da graça? Quando Jesus disse que enviaria profetas? Temos um Ágabo, temos um Paulo, apóstolo e profeta do Senhor Jesus Cristo, João, revelador. Há profetas na graça. Em Efésios capítulo 4, verso 11, Deus deu uns para profetas, apóstolos. Ali está o quintuplo ministério, se não é certo? E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O nome dele era João, mas Jesus disse que ele era o profeta Elias. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí está. Nós vemos, irmãos, que Jesus falou deste profeta. E você vai encontrar em outras passagens também, mesmo em Mateus, ainda capítulo 17, você pode encontrar, quando os discípulos perguntaram a Jesus, no verso 12, 13, vamos ler. Quando eles havia perguntado, por que diz os escribas e fariseus que é mistério, quer dizer, necessário que Elias venha primeiro? No verso 12, Jesus disse, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Qual foi o tipo do ministério de João Batista? Primeiro, ele não tinha vínculo com as denominações fariseus, saduceus, e seja quem mais tivesse por ali, herodianos, entende? Ele não teve vínculo com nenhuma denominação. Elias também não teve vínculo com ninguém. Deus sempre ele chama homens desvinculados de qualquer sistema. Mesmo que o pai de João Batista era um levita, um sacerdote, João não seguiu tal costume. Então você veja que aí está uma das características do homem a quem Deus usa. Sempre são homens resolutos, homens simples,
homens, vamos dizer, analfabetos ou semi-analfabetos, como Elias o Tisbita, por certo era um analfabeto, nem sequer escreveu suas profecias, suas visões. João Batista também era um homem dessa categoria. Eliseu era um agricultor. Nós vemos que sempre são homens simples, eles não saem de seminários, não são teólogos, não são poliglotas. São homens simples, mas homens que vêm com a palavra e não olha a cara de quem. Não olha. João veio e disse: eis que o machado está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada. E a sua mensagem era como um machado que fazia voar os cavacos. Não é certo? Os fariseus apareceram por ali com suas vestes, com suas estrelas. E ele disse, olhou para eles e disse, por certo ele pensou, o que eu conheço mais perigoso do deserto é serpente. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, não diga somos filhos de Abraão, porque destas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. O homem não se curvava diante de nada, ele tinha a unção de Deus e a sua pregação tinha uma energia tão maravilhosa que o povo vinha confessando seus pecados, deixando para trás os seus vícios e se deixando ser batizado como um ato de arrependimento, que queria viver uma vida nova. E João Batista, ali no Jordão, fazia isto. Certo dia, o rei, para tirar uma casquinha de publicidade, né? Porque sempre onde está o povo, os políticos vêm por ali. Eles querem é voto, eles querem se mostrar. E o rei Herodes veio por ali. E ele era casado com a sua cunhada, ex-cunhada, Herodias, que era a esposa de Filipe. E por certo eles vieram ali com todos os seus requintes. Olha que humildade. Se fosse jornais hoje ia dizer, que humildade, tem o nosso rei, nossa rainha. Foram lá na beira do Jordão, um lugar de barro, um lugar feio. Foi lá para ouvir o homem de Deus. O jornal não iria falar do homem de Deus, o jornal falaria da figura do seu rei. E eles dois foram por lá. E o que fez João Batista? Você já viu que todo profeta de Deus é um tanto sem educação? Parece que é sem princípios, vamos dizer, de educação, de cortesia. Eles falam o que tem que falar. Doa em quem doer. Eles são homens comprometidos com a verdade. Aleluias por isso. João olhou para o rei e disse, te é ilícito viver com a mulher de teu irmão. Olá vida! O rei não gostou, Herodias saiu soltando fumaça, igual a Maria Fumaça, de raiva. Aquilo custou a cabeça de João Batista, aquilo custou a prisão e, consequentemente, a cabeça dele. Mas ele não se intimidou. Agora, se você é um homem de Deus, você não deve se intimidar por dizer a verdade ao teu povo. Irmã, você sabe que não deve cortar o cabelo? Sabe que não deva vestir essas roupas de homens? Você não deve se pintar como uma Jezabel? Entende? Um homem de Deus, ele vai condenar o que está errado. E sempre esses ministérios vieram em uma hora sombria, uma hora difícil, uma hora que o povo precisava de
do socorro divino. Deus nunca envia seus profetas quando as coisas estão boas. E ali nós vemos que João Batista, ele era quem? Ele era aquele profeta de Malaquias, capítulo 3. Era o profeta de Malaquias, capítulo 3, por exemplo. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o Senhor, ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscardes, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia de sua vinda? Da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Nós vemos, irmãos, que este profeta está em Zacarias 3. Enquanto a quarta vez que viria este ministério de Elias outra vez à terra, ele está no capítulo 4. Nós vamos chegar lá agora mesmo. Ainda confirmando que João Batista, este Elias, ele é aquele de quem os profetas, de quem Isaías falou lá no capítulo 40. Capítulo 40, do verso 1 ao 9. É tão belo ler a Bíblia. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isto. Vós que diz, clama, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador, falando de João Batista, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Levanta a voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Por isso, nós vemos que João Batista, quando Jesus foi ser batizado por ele, para que se cumprisse a lei, não porque Jesus tinha pecado ou teria que arrepender de alguma coisa, mas somente para cumprir a lei, o que Deus havia dado a João. Então João dizia, eu que careço ser batizado por ti, vens tu a mim? E Jesus disse, não, vamos deixar, vamos cumprir o que Deus te falou. Vocês observam que o próprio Deus vem e se submete à sua palavra. Isso é maravilhoso, isso é glorioso para nós.
Então, amados, nós vemos que logo mais estava João Batista dizendo, quando Jesus passou, certo ali, ele disse, eis ali o Cordeiro de Deus que anuncia, que tira o pecado do mundo. E João Batista disse, está em vosso meio, eu não conheço, mas eu tenho um sinal que eu vou conhecê-lo. Por isso que ele viu o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre Cristo. E ele disse, este é um sinal, e eu sei que é ele o Cristo, ele é o que batiza com o Espírito Santo e fogo. E quando os fariseus mandaram perguntar a João Batista quem ele era, és tu um profeta, és tu isso, és tu aquilo? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Ele conhecia o seu endereço na Bíblia, Isaías 40. Agora, olhe o aspecto do ministério de João Batista, você vai ver que ele coincide com Elias, o primeiro Elias. Um ministério reto, comprometido com Deus, não se dobrava nem à direita, nem à esquerda, mas um homem firme na palavra de Deus. Deus nunca vai chamar uma vara verde que se dobra diante de qualquer vento, diante dos problemas, diante das eminências do seu dia. Não, não. Deus sempre chama homens que não estão procurando popularidade, mas estão procurando isto. Convém que ele cresça, Deus, né, Cristo, e eu diminua. Então, esta foi a terceira vez que manifestou o ministério do profeta Elias aqui na terra. Então, eram homens que amavam o deserto, combateram as religiões de seus dias, entende? Homens que igual Elias enfrentou Acabe e Jezabel, João Batista enfrentou Herodes e Herodias, e naquela aquela união ilícita, que aponta para o Estado casado com a igreja. E vocês sabem que na era da graça, no tempo da graça, a graça que veio com Cristo, e ela vai até o arrebatamento. Então, vocês vejam que no ano 312, Constantino, rei de Roma, ele simplesmente, a igreja casou-se com ele. Casou-se. Aí ela pôde meter a mão nos tesouros, construir lindos templos. Aí ela pôde ter nome. E, como houve esse casamento político, tipo de Jezabel e Estado, um casamento ilícito, como o de Herodes e Herodias, o que surgiu desse casamento? A Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a primeira denominação. Mas o importante é que a Escritura diz que elas têm filhas. Que ela tem filhas. O que é as filhas? São as demais denominações que têm surgido ao longo dos séculos. Por exemplo, quando Lutero trouxe a revelação, a palavra do seu dia, e quando ele partiu, não levou muito tempo. Eles organizaram aqueles ensinos e puseram dentro de um curral, com medo de perderem. Então eles ficaram paralisados e não puderam aceitar a próxima luz que Deus haveria de enviar com João Wesley. Mas o que aconteceu com os luteranos, aconteceu com eles também. E assim nós vemos o nascedouro de muitas e muitas e muitas denominações. Presbiterianos, anglicanos e quem mais? Batistas, metodistas e uma infinidade. E quando veio os pentecostais, com eles vieram os dons,
a coisa proliferou mais. Dividiram, subdividiram-se assim, milhares de denominações. Surgiu Assembleia de Deus e aí daí para frente. Muitas e muitas denominações. E a verdade é que todas estas denominações, hoje em nossos dias, estão, a maioria delas, uma boa parte delas, já estão comprometidas com o Estado, com Roma, no ecumenismo, na união das igrejas, a imagem da besta. E por isso que você não deve pertencer a um sistema religioso. Você não deve confiar em um sistema de homens. Cristianismo é uma relação pessoal com Deus. Você tem que dirigir o seu coração a Deus, a sua vida a Deus. Então, vamos aqui, eu não quero me desviar de nossos assuntos, né? Mas você veja que hoje também, nesse momento sombrio, nesse momento pesado, nesse momento de engano, de confusão, de igrejismos, entende? Então, Deus prometeu em Malaquias capítulo 4 nos enviar um profeta. Como foi a nossa leitura aqui no início, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que é o grande e terrível dia do Senhor? É a grande tribulação que virá logo após o arrebatamento da igreja. A noiva não passará pela tribulação. As escrituras, esse profeta é isso aqui, capítulo 4, enquanto João Batista, capítulo 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Então, esse profeta aqui, ele não é João Batista, porque a terra não foi queimada, entende? Nada foi destruído, pelo contrário. Estava João Batista anunciando a graça que estava chegando, convertendo assim o coração dos pais aos filhos, do povo que guardava a lei, para a nova fé que estava surgindo em Jesus Cristo. Então você pode olhar que o capítulo 4, nós não vamos ler todo ele, mas nos fala que é um outro ministério, e Deus diz, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Não é certo? Agora, esse ministério do profeta Elias, ele vem antes da tribulação. Ele vem fazer o quê, pastor? Jesus disse que ele virá e restaurará todas as coisas. Todas as coisas. Vocês poderão ver isso lá em Mateus capítulo 17, verso 11. Os discípulos perguntaram a Jesus, por que dizem os escribas e fariseus que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, olha bem, respondendo, disse-lhes, verso 11, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aqui é onde a águia pega, porque logo depois Jesus volta e diz, fala sobre João Batista. Mas se você analisar isso aqui, Elias virá. O verbo está no futuro. Não é certo? Um pretérito. Elias virá
primeiro. E fará o quê? Restaurará. O que quer dizer restaurar? Seria trazer de volta o que já existia. Não é fazer uma coisa nova. Se você tem o seu carro, está velho, está arrebentado, vai ali e restaura ele, é o mesmo carro, só que você restaurou. Então Jesus disse que Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu pergunto, João Batista fez isso? Ele não fez isso. Se ele fosse restaurar o que havia antes dele, era a lei. Ele teria ter trazido a lei de Moisés. João Batista não restaurou nada, ele apontou para frente. Ele não apontou para trás. Mas Jesus disse que viria esse quarto Elias, antes da tribulação, e ele restauraria. O que é restaurar? Trazer de volta outra vez o que era. Mas, pastor, quer dizer que essa restauração é nos levar para a lei? Não. É nos levar para o nosso fundamento, colocado pelos apóstolos e os profetas de Cristo. Aleluias por isso. Nos levar para aquela fé apostólica, para o que os apóstolos fizeram, como eles creram, o que é que eles ensinaram. A sua fé, a minha fé, a nossa fé deve ser convertida, voltar ao coração de nossos pais. É isto. Por isso Jesus disse que Elias viria, o quarto Elias, a quarta vez, viria e restauraria todas as coisas. Isto agora nos fins dos tempos. Então nós vemos, irmãos, que também em Apocalipse 10, verso 7, diz que na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, quer dizer, anunciar a sua mensagem, os segredos de Deus serão revelados. Esse sétimo anjo é o mensageiro da última era da igreja, a era de Laodiceia, que começou por volta de 1906 e a qualquer hora terminará com o arrebatamento da igreja. Ela encerra esse período, essa dispensação. Então, cada era teve o seu mensageiro, e esta era também tem o seu mensageiro. E a Escritura nos diz que ele revelará os segredos de Deus. E os segredos de Deus, eles só são revelados a profetas. Eles não é revelado a pastores, a teólogos, a seminaristas, não. Eis que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Amós 3:7. Então nós vemos que este profeta Elias, ele é profeta porque ele revelaria segredos. Mas ele é um mensageiro, ele é um profeta mensageiro. Quer dizer, ele tem uma mensagem para na última dispensação, e é converter-nos de volta aos nossos pais na fé. Então, irmãos, e as Escrituras, ela profetiza isto em Zacarias capítulo 14. Em Zacarias 14, ali no versículo, vamos dizer agora, 6 e 7, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Deus prometendo no final dos tempos uma luz, uma mensagem que viria para nos levar de volta à fé de nossos pais. Aleluias, por isso. E essa mensagem desse mensageiro, ela é a mesma de Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Sai desses sistemas
Muitas vezes o irmão Branham ele disse: eu não sou contra as pessoas. Eu sou contra os sistemas, contra as denominações. Por quê? Elas simplesmente ocupam o lugar de Deus, querendo parecer Deus, e administra a fé do povo, levando o povo a confiar neles. Nós estamos vendo nesse momento essas pragas, milhares de pessoas morrendo diariamente. Eu penso o seguinte: o que essas pessoas que confiaram nas suas denominações, não olharam para Cristo, mas confiaram nos seus sistemas religiosos, estão perdidos. Quando o próprio Deus diz: olhai para mim, sereis salvos. É olhar para a cruz, não para Maria, para Pedro, para João, para A, para B, para C. Não, olhar para Cristo e receber dele o que ele fez por você ali na cruz do Calvário. Então nós vemos, irmãos, que este profeta que viria antes, eu sempre me confundo com muito papel, tá? Este profeta que viria antes da vinda do Senhor, você diz: quem é ele, irmão Febrônio? Nós temos que procurar dentro da Bíblia e você logo encontrará. Tem essa roupa, entende? Desse ministério tem que caber em algum homem. Procure. Nós vamos apontar para vocês o homem a quem esta roupa do ministério e a virtude de Elias cabe perfeitamente, o número exato. Chama-se William Marion Branham. Deus levantou este pequeno homem, que não tinha nem o primário completo, nascido de uma família super pobre. Você deva conhecer mais de perto a vida deste homem. E as suas pregações, a sua mensagem, é uma mensagem direta, uma mensagem cortante, é uma mensagem que põe as mulheres em seus lugares, é uma mensagem que, como a de João Batista, faz os cavacos voar das árvores, uma mensagem que nos leva de volta às Escrituras. Quando a igreja tem tantos erros, tem entrado no meio do mundo cristão, por exemplo, a fé em 3 deuses, uma tal Santíssima Trindade, isso não tem nenhuma base bíblica. Não tem uma base bíblica. E a tua fé deva vir pelas Escrituras. Entende? Isso é uma criação da Igreja Católica. Lá no Concílio de Nicéia estipularam tal coisa. Então, veja, ele trouxe o verdadeiro caminho, não aquele unitarismo cru, não aquele trinitarianismo, que são os dois extremos, e nem mesmo o dualismo. Mas Deus é Espírito e ele gerou um filho e viveu neste filho, e Jesus disse: eu e o Pai somos um. Deus é Espírito e aqui ele veio e tomou um tabernáculo, uma casa. Deus estava em Cristo para nos reconciliar consigo mesmo o mundo. E Jesus é Deus porque Deus se encarnou, habitou ali. Porque onde Deus encarna, ali se torna a própria pessoa dele. Então, esse profeta trouxe de volta o batismo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos literaturas, ensinos, e se você deseja conhecer mais de perto, é só você entrar em contato conosco. Não sai por aí dizendo: é falso, é falso. Não coma pela mão dos outros. Examine por você mesmo. Está aí em nosso site os livros Sobrenatural, onde nos fala da vida dele.
e centenas e centenas de pregações feitas por ele, você examine. E você vai constatar que realmente Deus nos enviou uma mensagem dura, cortante, mas coerente com a palavra de Deus. Uma palavra para preparar a noiva, para preparar a igreja para o arrebatamento. O irmão Branham nasceu no ano 1909, 6 de abril de 1909. Aos 7 anos, quando ele estava carregando água para seus pais, ele parou debaixo de uma árvore. Ali veio um torvelino no meio daquela árvore, moveu as folhas, os galhos, e a voz saiu e disse: não bebas, não fumes, não corrompa o teu corpo, porque quando tu fores mais velho, eu tenho uma obra para ti. Ele correu para a mamãe dele, ela pensou que ele estava agitado, mas dali a alguns dias ele teve uma visão, vendo sobre o rio Ohio, ali perto de sua casa, uma ponte que estava sendo construída, e dali um pouco uma parte da ponte caiu e matou 16 ou 17 pessoas. Isto aconteceu 22 anos depois dessa visão. E Deus operou na vida desse pequeno homem. Quando Deus o salvou e entrou na vida dele, e nunca houve um ministério tão poderoso sobre a terra como o ministério dele. O ministério de cura, revelação, quando Deus deu a ele o conhecer do segredo dos corações. E um certo dia, quando ele batizava, ele tinha 24 anos, batizava no rio Ohio, seus convertidos, depois de uma campanha, e havia como umas 4.000 pessoas, ou sei lá, por aí, à margem do rio assistindo o batismo, quando uma luz, uma coluna de fogo, com uns 15 metros de diâmetro, pairou sobre ele. O povo saiu correndo, alguns correram, outros choraram, ajoelharam, e saiu até nas notícias daquela época. E uma voz saiu dali, mas só ele ouviu. E ela disse: assim como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu tens sido enviado com uma mensagem para precursar a minha segunda vinda. Então, ouvintes, Deus tem enviado uma mensagem para nos preparar para a segunda vinda. Que você possa se render a esta mensagem, que você possa se vestir desta palavra. Ela não é outra coisa a não ser a palavra de Deus. Se Paulo estivesse hoje aqui, Pedro, eles estariam pregando esta mensagem, porque é a mensagem que eles pregavam. Deus nos tem enviado um mensageiro. Agora, ele morreu no ano de 65, dia 24 de dezembro, e até de um acidente. Mas não importa, a mensagem foi dada e ela está aí, e Deus não morreu com o homem, não. A palavra, ela prossegue e ela está chamando os seus eleitos, os predestinados para ver a luz deste dia. Eu espero que você seja um destes. Então, tome noção do que é que Deus tem falado e se envolva nesta palavra, neste manto protetor que Deus tem nos enviado, a sua palavra, para você suportar as angruras, as tentações. Então, se vista do Espírito Santo de Deus. E você nunca vai encontrar o Espírito Santo fora de sua palavra. Que Deus vos abençoe. Então, nós temos a quarta vez que Deus se moveu no ministério profeta Elias. Primeiro Elias, a segunda Eliseu, a terceira João Batista e a quarta vez agora através de William Branham, quem Deus usou para revelar os segredos das Escrituras, de Apocalipse, dos selos e tudo mais.
Agora vamos rapidamente entrar a quinta vez. Eu sei que estamos indo longe demais, mas ainda estamos falando de uma maneira super resumida. A quinta vez em que virá esse profeta Elias, ele virá acompanhado com mais um profeta. É justamente em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, nós encontramos sobre as duas testemunhas. E o que é que nos diz a Bíblia? Verso 3 ao 7. E darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Você vai ver isso lá em Zacarias, capítulo 4, verso 11 ao 14. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas, quer dizer, essas duas testemunhas, têm poder para fechar o céu. Quem fez isto? Elias. Para que não chova nos dias de sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quem fez isto? Moisés, ali no Egito. Essas duas testemunhas é Moisés e Elias. Pode ver que Elias não morreu, ele foi num carro de fogo para o céu. E Moisés, nos diz a Bíblia que ele morreu, o diabo viu ele tremendo ali, e ele morreu e Deus enterrou e nunca sabe onde está o corpo dele. Mas como Lázaro, Deus o ressuscitou. Nós vemos Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, falando com Jesus. Moisés representando os mortos e ressuscitados e Elias representando os vivos, não é certo? Isso é o que são, eles são essas duas testemunhas. Mas eles não estarão pregando para nós, não. Eles virão logo após a noiva, a igreja de Cristo, sair da terra, logo que ela for arrebatada. Esses dois profetas entrarão em cena ali em Israel. Eles levarão o evangelho para Israel. Mostrará que Cristo, que Jesus é o Cristo. Aleluias por isto. Então, porque o judeu ele só crê em profeta deles. Eles não creem em profetas gentios, de forma alguma. E ali estarão esses dois profetas, essas duas oliveiras. Se você disser que Jesus é o Cristo para um judeu, ele vai dizer, quando vier nossos profetas, vai nos dizer se é ou não. Porque eles são ensinados a crer só em profeta deles. E esses dois profetas profetizarão no tempo da tribulação, e eles trará essa tribulação. Fará com que não chova, trará pragas como eles quiserem, e eles pregarão 3 anos e meio, que é a última parte da 70ª semana de Daniel. Então você veja, e se quiserem fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Estas têm poder, essas testemunhas, para fechar os céus, para que não chova nos dias de sua profecia, já lemos, E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá, e as matará. É daí, irmãos, desses dois profetas,
aonde virá aqueles 144 mil que a Bíblia nos aponta. Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo. Deus deixou de tratar com Israel e veio para nós. E agora, Deus tirou um povo de entre os gentios para o seu nome, leva este povo embora e Deus volta a tratar com Israel neste período da grande tribulação. Nesse período, a noiva já se foi. Ela não passará pela tribulação. Que Deus os abençoe. Tinha mais coisas aqui para vos falar, mas vamos deixar até aí. Eu creio que vocês compreenderam biblicamente com a manifestação desse ministério de Elias sobre a terra, essas 5 vezes. Repetindo, Elias, Eliseu, João Batista, William Branham e Moisés e Elias. Moisés e Elias, já para os judeus. Que Deus os abençoe. Se você tem a sua pergunta, depois você pode enviar, mas nós queremos é que você tenha uma fé sólida, baseada sobre a rocha inabalável, que é a palavra de Deus.